Oiê, gente! Eu tava me enrolando muito pra gravar esse vídeo, porque na verdade agora vocês vão entender, né? Eu nem sabia, estava por vir e tudo que aconteceu. Comecei esse vídeo pensando em gravar como foi toda a minha história na corrida até esse momento. Eu sou uma pessoa, eu já entendi que eu tenho um histórico bom de lesão. Não cuido, eu me lesiono. Então eu sou uma pessoa que se lesiona facilmente. Já aprendeu alguns hacks, amadureceu muito rápido também, né? Na corrida, nas lesões em si. Que conhece alguns atalhos pra não se machucar, como o que não deve fazer. Então eu rapidamente, quando eu entrei na corrida, eu aprendi de cara o que eu não devo fazer. Por quê? Porque eu errei, eu fiz, eu me machuquei, eu me lesionei, eu fiquei tempo sem correr, eu já fraturei 2 vezes, 3 vezes. Então assim, fratura por estresse, tá? É uma fratura bem chata. É o maior medo, eu acho, de todo corredor, e me arrisco a dizer que é um dos maiores medos de lesões de corredores, porque é uma fratura chata, é uma lesão chata de tratar, e eu tive ela 3 vezes. Então, eu de cara, um dos meus maiores aprendizados da corrida foi que eu de cara aprendi o que eu não devo fazer, sabe? Então aquela coisa que todo mundo fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, cara, na minha cabeça eu fazia aquilo e mesmo assim eu lesionei. Então eu tenho muitos atalhos, muitos hacks, muitas coisas que eu aprendi errando e que eu tô aqui pra ensinar vocês, contar minha história pra vocês, né? Como que eu comecei na corrida, o que me levou pra corrida, o que me fascinou na corrida, e como agora eu estou começando no triatlon. Oficialmente isso aconteceu. Vambora, vamos conversar, gente. Então, eu sempre fui uma pessoa muito... Vamos começar do começo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito chegada em esporte, em atividade física. Eu sempre tive essa veia meio esportista, porque meus pais sempre me criaram assim, sempre me criaram em volta de esporte e arte, eu posso dizer, né? Eu sempre fui muito ligada à criatividade, à disciplina. Por exemplo, criatividade eu digo porque eu sempre gostei dessa coisa de edição de vídeo e de, sabe, por exemplo, quando eu tinha que fazer trabalhos ou apresentação, seminário na escola, eu sempre pensava, vamos fazer por vídeo? Eu edito, deixa comigo. Então eu sempre fui ligada na criatividade. E também assim, por exemplo, quando eu tinha que fazer alguma homenagem para os meus pais, eu tinha 7 anos, 8 anos, e tinha uma facilidade de mexer com edição de vídeo, uma loucura. Mas enfim, criatividade, arte, porque eu sempre fui ligada à dança, né? Então eu fazia 5 modalidades de danças diferentes. Desde que eu tinha 4, 5 anos eu fazia 2 modalidades de dança na escola, escolinha, mais bobinha assim. Com 6, 7 anos, quando eu já tava ali no ensino fundamental, né, na escola, eu entrei pra outras 2 modalidades de dança, que daí no caso eu já não fazia mais escolinha, eu fazia tipo outras danças, uma na própria escola mesmo, e outra fazia balé, fazia dança do ventre, jazz, enfim, eu sempre gostei muito, eu gostava muito de palco, sabe? Eu gostava muito de palco, de um holoforte, de contar uma história, do storytelling, entendeu? Eu sempre gostei muito disso. E ao mesmo tempo da atividade física, então eu sentia muito prazer, eu gostava muito, e era muito ligada a desafio, a superação, a disciplina, tudo que eu ainda carrego comigo hoje, né? São ideais que eu carrego comigo, de ser muito disciplinada, de ter foco, persistência, os meus objetivos. Tipo assim, eu queria muito ser a primeira da fila, sabe, na dança, tipo, ficar naquela primeira fileira, assim, as da frente. Cara, o meu desafio maior era esse. Se eu ficava lá no fundo, às vezes não tem nada que ver, tá? Às vezes a pessoa tá lá no fundo porque ela é alta, mas eu queria ficar ali na frente, na ponta, nem que seja, sabe, porque eu era alta, então eu tinha que ficar na ponta. Então assim, eu sempre quis isso, e isso era um desafio pra mim, sabe, tipo, não era só o primeiro lugar, eu tinha que ficar na fileira da frente. Era muito competitiva comigo mesma, sabe, não era nem com meus colegas, era comigo mesma, tipo, eu tenho que ser melhor do que ontem. Então eu sempre fui muito ligada a esporte, sempre foi um prazer muito grande ter esporte na minha vida, e sempre fui muito estimulada pelos meus pais. Eu falo mais sobre isso no meu podcast, né, The Glow Up Podcast, lá no Spotify e no Apple Podcasts. Lá eu conto toda a minha história, disciplina, tem episódio toda segunda-feira, vale a pena vocês conferirem. Mas enfim,
E aí, gente, eu sempre gostei muito, muito, muito mesmo, assim, de esportes, de desafios, de competição. Sempre fui muito ligada a isso, tá? E principalmente essa coisa mais aeróbica, tá? Então, assim, eu comecei a fazer musculação quando eu ainda tinha uns, cara, eu tinha uns 14, 15 anos, mas eu não levava a sério, sabe? Tipo, a primeira vez que eu pisei na minha academia foi, tipo, com 8, 9 anos, que eu ia com meu pai nos sábados, e ele ficava rodando na esteira, assim. Meu pai sempre gostou muito de jogar futebol, então ele compete até hoje, né, em futebol. Hoje ele tá com algumas lesões, então, de idade, umas lesões de idade, vou dizer assim, tá? Umas artrose, uma coisinha, mas ele é um jovem jogador. E ele é bem novo, ele tem 50 ele é de 70, gente, faz a conta aí rapidão, por favor. 54, 55, enfim. E aí, ele joga ainda, né, mas enfim, ele sempre jogou, então ele se fazia essa preparação pro futebol. Aí ele ia aos finais de semana e a Amanda ia junto. Eu pegava os pezinhos, eu lembro até hoje. De uma vez o personal tava me passando um treino e falou assim: ah, tu vai ficar musculosona? E eu falei: não, eu não quero ficar musculosona. Eu tinha 8 anos, cara. Eu lembro direitinho disso, sabe? Só que eu não queria ficar. Nunca quis ficar grandona, musculosona, sabe? Eu queria ficar definidinha. Aí eu dizia: não, eu quero ficar tipo. Como é que eu dizia? Malhada, eu acho que era o que eu falava na época. Eu acho que eu queria dizer, tipo, sarada mesmo, sabe? Tipo, e aí tá, enfim, eu ia com meu pai, a minha mãe também, né? Minha mãe sempre gostou de atividade física. Ela conta que quando ela era mais nova ela tinha tanquinho. Eu nunca vi essa foto, mas eu já vi uma foto que a minha mãe tava no shape, hein? Vou mostrar, deixar aqui pra vocês. Olha o corpo da minha mãe. Chocada, magérrima, assim, tipo, sabe? Diva. E aí, assim, então vocês podem ver que eu sempre fui muito estimulada, né, pro esporte. Meus pais sempre me estimularam muito, pra mim era uma coisa normal, tanto que pra mim fazer atividade física sempre foi muito normal. Eu fui descobrir depois que, tipo, é um esforço pras outras pessoas, o que pra mim era super comum. Aí, beleza, comecei na musculação, aquela coisa de não ir, não sei o que, beleza, não conta muito, conta só a dança. Com 17 anos me mudei. Vim estudar aqui na cidade que eu moro hoje em dia, em Pelotas, 17 para 18 anos, porque eu faço aniversário no meio do ano. Me mudei, vim pra morar aqui, e aí eu comecei numa academia de musculação 3 vezes na semana, perto da minha casa. Dava uma faltada às vezes, não ia, enfim. Queria algo que me prendesse, que fosse mais parecido com a dança. Encontrei uma academia, que é uma academia de modalidades coletivas, que ela tem tudo, assim, sabe? Só não tinha spinning mesmo, mas tinha, tipo, cangu, step, jump, aquele gap, que é glúteo, abdominal e perna, que é, tipo, uma aula de localizada, né, que chamam em outras academias. E aí, eu me matriculei nela, ela era, tipo, assim, você paga X, tipo, era R$90 na época, hoje em dia é muito mais caro, mas, tipo, na época era R$90, e você escolhe quais quer ir, quantas vezes na semana quer ir, se quiser ir todos os dias, todas as modalidades tu pode. Aí eu falei assim, um sonho, porque é o mais parecido com a dança, que era uma coisa que me prendia muito, que eu gostava muito, possível, né? E dança pra mim não era uma opção, porque, sinceramente, eu não conseguia, e eu sempre soube que quando eu parei de fazer dança porque eu me mudei, né? E aí eu sabia que quando eu parasse de fazer dança, eu realmente ia parar, porque ia terminar uma fase, era um ciclo da minha vida, não queria ser bailarina pra toda a vida, e até porque eu não sei dançar sem competir, tá? Então, pra mim, é muito sério isso, tá, gente? Eu vi até Bolshoi competir, cara. Eu gostava muito mesmo. E aí, eu não sei dançar sem competir. Eu não sei, tipo, dançar pensando só, tipo, aí todo mundo vai pra competição e a Amanda não. Por que a Amanda não vai? Entendeu? E como eu tava no cursinho, na época eu tava, tipo, estudando pro vestibular e tal, eu sabia que eu não ia conseguir ter a mesma disciplina que eu tinha pra ficar viajando, indo pra competição. Tipo, normalmente as competições que ocorriam, né, nessas regiões que eu ia, elas são em outubro, que era justamente perto da época do Enem, que é outubro, novembro. Então, tipo, eu não podia ficar pensando nisso. Então eu teria que, tipo, dançar por dançar, porque eu não poderia competir. E a graça pra mim era competir, era ir, pô, viajar e tal. Então aí eu parei, eu já sabia, tipo assim, cara, quando eu parar, eu vou parar porque eu não vou poder competir, minha vida vai seguir, depois eu vou trabalhar, vou pra faculdade, não vou ter tempo, então eu não vou continuar, foi uma escolha. Então eu já saí da dança, eu queria achar alguma coisa que me prendesse tanto quanto a dança me prendia. E aí eu fui pra essas aulas aí, só que o problema, gente, eu fazia step,
jump, tudo coisa que mexe com perna, todos os dias. E nos sábados e domingos eu corria. E, tipo, eu tava muito estressada na época do vestibular. Eu até desenvolvi, tipo, ansiedade, síndrome de pânico nessa época. Graças a Deus, hoje em dia, é super controlado, assim. Nunca mais tive nenhum episódio. Já fazem, desde 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, já faz 6 anos. 6 anos? Eu sou de matemática, vocês viram? 6 anos. Fazem 6 anos que eu tive meu último episódio de pânico. Eu não tomo medicação, eu não tomo nada, simplesmente eu acredito que seja controlado, né? Porque eu acho que não existe cura, existe controle. Então é controlado e eu nunca mais tive episódio. Já fazem 6 anos, vai fazer 7 anos. E sem lidar bem, assim, com os sintomas, nunca mais tive, enfim. E aí, nessa época do cursinho, eu usei muita atividade física como escape, porque como a única coisa que eu fazia era dança e tal, e eu amava, eu acho que quando me tirou isso, me colocou num ambiente que eu estou fora da minha casa, que eu estou muito estressada, que eu estou não sei o que, cara, deu tilt na minha cabeça, sabe? E aí eu precisava muito de alguma válvula de escape. E aí eu encontrei essa academia que tinha, tipo, muitas modalidades e eu ia todos os dias, que nem eu ia na dança. Tipo, tive a mesma ideia, né? Ia que nem eu ia na dança. E aí o que aconteceu? Eu me lesionei. Por quê? Porque daí eu corria no final de semana muito, tipo, 5 km, sem preparo nenhum, sem assessoria. Não é nada disso que vocês estão pensando que eu tenho hoje em dia. Eu não tinha assessoria, eu não tinha tênis certo, eu não tinha nada, gente. Eu comecei do zero mesmo. Vou correr 5 km. E durante a semana, de segunda a sexta, eu ia pra essas aulas, que era tipo aula de localizada, step, jump, tudo coisa que leva porrada na perna. Então, eu tipo assim, cara, vou fazer. Eu fazia tudo e mais um pouco. O que aconteceu? Tive uma fratura por estresse no joelho, vocês acreditam? Fazendo isso. Porque por impacto, por repetição, fratura de estresse acontece por isso. Fratura de estresse é tipo uma fratura incompleta. É como se ficassem uns rachadinhos assim. E qual é o tratamento? Repouso. Só que foi tão sério, mas tão sério, que só o repouso não ia me curar. Tipo, evitar essas atividades nesse sentido de repouso. Não precisava imobilizar nessa época. Ou então, se eu continuasse, era cirurgia, gente. Bizarro, assim, sabe? E aí, beleza, eu tive que imobilizar, fiquei 40 dias imobilizada. E se vocês entrarem no meu Instagram agora, amandali.fit, o fixado que vocês vão ver lá, né, os meus pins fixados ali, minhas primeiras 3 publicações, 2 delas são desse momento, são de momentos que eu estava imobilizada, que foi nesse período aí, que aí o médico chegou a me dizer que eu nunca ia poder correr, sabe, que eu não era uma pessoa pra corrida, que eu nunca ia poder correr, que eu nunca ia correr sem dor, que eu nunca ia conseguir e tal, tipo, absurdo aquele médico. E aí, beleza, fiquei 40 dias, perdi toda a massa muscular da minha coxa praticamente, das duas, porque foram os 2 joelhos, sabe, tá? Foram os 2 joelhos. Eu ficava assim numa cama, assim, imobilizada daqui até aqui. Eu não podia nem levantar pra fazer xixi, eu não podia colocar meu pé no chão, eu andava de cadeira de rodas e eu andava com minhas pernas esticadas assim. A minha mãe veio pra cá e ela precisou me cuidar durante esse período, sabe? Então, eu não conseguia ir no banheiro sem ela, não conseguia fazer xixi sem ela, não conseguia fazer nada sem ela, andava numa cadeira de rodinha dentro de casa. Gente, foi bem caótico mesmo, eu tô contando pra vocês por cima, mas foi bem caótico. E tudo porque eu fazia todos os dias atividade física que estressava na minha perna por, 3 semanas. Eu fiz todos os exames hormonais pra ver se tinha alguma coisa hormonal comigo, tudo. Mas nessa época eu também não me alimentava direito, então pensa, sabe? Muita bobagem, assim, eu comia, tipo, lasanha pronta, sabe, lasanha congelada, eu não comia nada, tipo, nem ovo, assim, sabe, era muito diferente, gente, minha alimentação não era nem um pouco nutritiva, era a base de fast food, de tudo, eu era literalmente aquela magra de ruim, sabe, posso dizer até falsa magra, porque realmente a minha alimentação era muito ruim. Então, juntando com isso aí também, né, teve essa fratura por estresse, deficiência nutricional e tal, mas em questão de exames e tal, de hormônios, hormonal, fiz tudo e tava tudo certo. Enfim, aí teve essa lesão, me recuperei depois, e aí fica com aquilo de que eu nunca mais ia poder correr. Isso foi em 2017, tá? Que foi onde que eu me mudei. Beleza, passou.
em 2020, na pandemia, eu já fazia musculação, eventualmente, meio nem aí. Meu namorado, depois em 2019 eu comecei a namorar, meu namorado quase que me obrigava a ir treinar com ele musculação, eu detestava. A gente era uma pessoa completamente diferente, mas aí eu já tinha um repertório maior de alimentação, eu já entendia um pouco mais de comida, mas ainda me alimentava muito, muito mal. Tipo assim, janta de hoje, massa com molho de queijo, só. Tipo, não tinha nem proteína, nada. Porque eu não sabia, sabe? Tipo, proteína, carboidrato, não sei o que, não comia salada, nada. Eu realmente comecei a dar um norte pra minha vida na pandemia, que foi em 2020, eu comecei a treinar em casa e comecei a compartilhar isso. E aí eu vi que as pessoas começaram a, tipo, ficar interessadas no que eu tava fazendo, sabe? Eu lembro que era uma época que todo mundo tava meio que blogueirando, porque tava todo mundo em casa, ninguém tinha vergonha e tal. E aí eu comecei a compartilhar ali, comecei a treinar em casa, inclusive eu fiz, tipo, uma parceria com um pessoal de treino em casa, nem me lembro quem era, sabe? Mas era o pessoal que fazia treinos pra casa e eu fazia e marcava eles, e eu achava mais, porque eu poderia marcar eles e não ficaria só, tipo, quem é aquela louca lá, o que ela tá fazendo, sabe? Poderia dizer, não, é minha parceria. Aí eu fazia treino com eles. Depois, em seguida, eu consegui parceria com o Lapatin, que foi, tipo, minha primeira grande oportunidade. O Ricardo Lapa me deu essa super oportunidade de, tipo, ter um cupom de desconto e tal. Eu tinha 2.900 seguidores. Eu sou muito grata por isso, porque ele acreditou demais no potencial. E eu comecei com a Academia Foguete, que até então nem se chamava ainda Academia Foguete, mas hoje em dia existe e ela é a Academia Foguete. Inclusive, eu super indico pra vocês, tá? Porque fez parte da minha vida por, tipo, mais de um ano. E foi muito bom, principalmente no período da pandemia e tal. Até hoje eles têm aulas online, então pra quem não vai na academia, pra quem tem filho, pra quem não sei o que, eu indico muito a Academia Foguete. Infelizmente hoje em dia a gente não tem mais cupom lá, não tem mais parceria lá, porque acredito que foi o encerramento de um ciclo, né? Mas eu sou muito grata ao Lapa, ao Ricardo Lapa, eu sou muito grata à Rafa, à Academia Foguete no geral, que me deram muita oportunidade, muita visibilidade também. E, enfim, também me ajudaram a gostar de treinar, porque foi com eles que eu aprendi a treinar e a gostar de treinar e de exercício físico. E aí, beleza, em 2020 comecei a fazer isso. E vocês perceberam que eu não falei nada de corrida desde 2017, né? Porque eu realmente não corri. Eu fiquei completamente medrosa de correr, porque o médico falou que eu nunca mais ia poder correr. Aí, beleza, 2020 treinava em casa, comecei a me alimentar bem, consegui parceria com a minha nutricionista, né? Minha antiga nutricionista, a Stefania, maravilhosa, eu super indico ela, é nutricionista esportiva. Me ajudou muito por muitos e muitos anos, inclusive me ajudou muito na escolha da minha profissão de ser nutrição. Me apaixonei por nutrição enquanto eu era paciente dela, então eu sou muito grata a ela também. Comecei a fazer dieta, comecei a treinar, comecei a ver resultado, e aí eu continuei, né? O que aconteceu, gente? Eu ressabiada da corrida, mas fortalecendo muito na musculação, no treino. Depois disso, né, 2022, por aí, de fato, eu encarei a musculação com peso, então eu fiquei tipo 1 ano e meio, quase 2 anos aí só nos treinos em casa, eu gostava muito, ou com treinos com halteres, como tem academia no meu prédio, eu tinha essa possibilidade. E aí eu fui pra academia. Aí eu comecei de fato pra academia e treinar na academia. Foi aí que a gente acabou, depois eu fiquei um tempo fazendo as planilhas da Academia Foguete e depois acabei encerrando a parceria, porque sentia que já era o início de um outro ciclo, né, naquele momento. E aí, comecei daí com outros personagens, já passei por vários personagens, já passei por personal presencial, não me adaptei tanto, eu não sou tanto eu gosto de treinar sozinha, então por mais que eu tenha gostado muito desse período, eu evolui muito, foi principalmente no período que eu tava fazendo booking, então acho que o personal é bem legal pra quando a gente tá fazendo booking, foi muito bom pra mim, mas eu gosto mais de ter uma planilha e de treinar sozinho, por mais que eu saiba que com o personal eu vou além, todo mundo vai além com o personal, é muito importante, mas é que eu gosto de fazer os meus horários e de treinar sozinha, enfim, por mais que eu saiba que talvez isso torne o meu progresso um pouquinho mais lento do que alguém ali me mandando ir mais e me cobrando, eu sei, mas pra mim vale a pena treinar sozinha. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer fisioterapia, comecei a fortalecer bastante uma fisioterapia na Fisio 2K, eles estão maravilhosos. Primeiro eu fazia com o Eduardo e aí agora eu faço com o Adriano. Até hoje eu faço exercícios de propriocepção e de fortalecimento específicos para corrida, mas até o momento eu fazia exercícios porque eu tinha muita dor no joelho.
fazia também tratamento e tal, tipo, pra dor e tal. E aí, gente, eu comecei a perder um pouquinho do medo, porque o Eduardo começou a trabalhar comigo também na esteira e tal, pra eu começar a perder o medo, então eu caminhava, tipo, de costas na esteira e, tipo, coisa assim, pra perder o medo de correr, porque ele viu que era muito mais uma trava psicológica do que física, eu não tinha nenhuma limitação física, assim, pra correr, sabe? Meu joelho estava, inclusive, ficando bom. E aí, eu comecei a dar uma corridinha. 2021, 2020, final de 2021, início de 2022, eu acho, porque a gente ainda usava máscara por causa da pandemia. Aí, beleza, eu comecei a dar umas corridinhas e tal, mas eu sempre com aquele medo, com aquela trava. Quando eu de fato comecei, gente, foi em dezembro de 2023, tá? Foi quando eu assim, cara, eu quero correr. Foi quando começou a onda da corrida, né? Muita gente começou a ir pra corrida e tal, e virou uma onda, virou uma moda. Eu entrei lá por dezembro, essa moda acho que começou lá por julho, setembro de 2023. Eu comecei em dezembro de 2023. Só que porque eu era muito medrosa, eu era muito resistente à corrida, porque eu tinha medo, porque uma vez, imagina, um médico falou que eu nunca mais ia poder correr. Mas enfim, daí eu comecei a correr nessa época da minha cabeça. Dia 31 de dezembro, no último dia do ano, eu fui correr e eu falei assim, eu vou terminar o ano como eu quero começar. Tipo, com um esporte que ganha meu coração. Inclusive, eu até postei uma foto, tipo, com um esporte que ganha meu coração. Porque eu simplesmente em dezembro foi uma mudança na minha vida. Eu amei a corrida. Foi realmente muito bom, porque pra mim corrida sempre foi liberdade. Eu sempre dizia pro meu namorado, pras minhas amigas, pra todo mundo, a maior decepção da minha vida é não poder correr. Eu dizia isso porque o meu médico me falou em 2017 que eu não ia poder... O meu antigo médico, né? Não é meu médico. Meu antigo médico me falou em 2017 que eu não ia poder correr nunca mais, que eu não fui feita pra corrida, um monte de coisa. E aí eu peguei e falei... eu sempre pensei, tipo, a maior decepção da minha vida é não poder correr, porque pra mim corrida é uma forma que eu me sinto liberta, eu me sinto liberdade, eu sinto sensações que, enfim, não sei explicar. E aí... Quando eu consegui, tipo, experienciar isso e sem dor no joelho, que foi, tipo, em dezembro, eu pensei assim, cara, eu quero muito investir nisso. Dia 31 de dezembro, eu tava no lugar que eu corro, né, por isso que eu corro aqui, né, que é o Parque Una. E aí eu tava correndo, e aí eu queria tirar uma foto. Eu encontrei dois rapazes que estavam ali também correndo no solaço, gente, do meio-dia, assim, tipo, eu fui muito louca desse horário, não sei porque eu fui nesse horário. Mas eu fui e eles também estavam lá, e eles estavam fazendo o longo deles, né. Que eu nem sabia o que era longo ainda e tal. E aí eu falei assim, oi, você pode tirar uma foto minha? Sempre muito cara de pau. E aí ele tirou a foto, né, minha. Aí eu vi que na blusa deles dizia o nome da assessoria. E aí eu, tipo, fiquei com isso na cabeça, né, tipo, qual era a assessoria e tal. Aí eu lembro que eu segui ele, agradeci pela foto, né. Ele era um treinador, tá? Só contextualizando. E aí agradeci pela foto e tal, não sei o que, muito obrigada e tal, tá, beleza. Eu fiquei pensando nisso. 2 semanas depois eu tava na praia com o namorado e aí eu falei pra ele, cara, tipo, aquele cara é um treinador. E se eu falar com ele de começar a fazer uma assessoria com ele e tal, de corrida, porque eu quero investir, ele falou, cara, vai ter ideia, vou chamar ele, fala com ele. E eu chamei ele e eu comecei a fazer assessoria de corrida com ele desde janeiro. Então eu voltei da praia final de janeiro, início de fevereiro, e comecei a fazer uma assessoria de corrida. E aí nós partimos do zero. Ele perguntou quanto eu corria. Eu falei, cara, eu não corro nem 5 km, tipo, sem parar. Então a gente em seguida já correu 5 km sem parar rapidinho, tipo, foi muito bom, assim. E em 3 meses eu já fiz a minha prova de 10 km, que foi a da New Balance. E fiz um baita tempo, acho que eu fiz em 54 minutos, foi muito bom mesmo. 54 minutos pra mim foi uma super superação, assim. E aí... E foi, tipo, a minha melhor prova, só que eu já vinha com uma dor muito forte no calcanhar, nisso aí, foi um aumento de volume, querendo ou não, 3 meses é um tempo curto. É claro que existe individualidade, para algumas pessoas vão dizer, tipo assim, nossa, eu fiz 10 km em muito menos do que isso e, tipo, tudo bem, mas é que é individualidade, por mais que eu tivesse pulmão, cardiovascular e condicionamento físico para aguentar 10 km, as minhas estruturas ósseas, musculares e tendíneas não estavam preparadas para suportar essa carga, então basicamente o meu músculo não teve, minha panturrilha, meu músculo da região não teve
sustentação para tanto volume de treino, né, para o estresse que ele recebeu, e acabou que eu tive mais uma fratura por estresse nos 2 calcânhos. E aí, sobre toda essa fratura, a gente tem um destaque que se chama lesão lá no Instagram. É maravilhoso de assistir porque ele ajuda também a entender tudo que aconteceu e como evitar também. Enfim, basicamente foi por causa de um aumento de volume, um aumento repentino, abrupto de volume, que por mais que eu tivesse planilha e assessoria, são coisas da vida que a gente não tem muito como prever que vai acontecer, que o teu corpo não vai suportar aquela carga, que, sabe, a tua, enfim, pé e tal. E aí eu tive mais uma fratura por estresse. Dessa vez nos 2 calcâneos. O que aconteceu com isso, gente? Fiquei 19 semanas parada. Depois disso, voltei a correr, que é agora que eu já tô correndo, só que nesse período parada, eu vou dar uma resumida pra vocês, tá? Nesse período parada, eu acabei começando a nadar e pedalar, porque o meu médico me falou que eu tinha que continuar fazendo alguma atividade física, porque senão eu ia perder condicionamento cardiovascular, e também pra ajudar na recuperação da minha lesão, né? Porque querendo ou não, a gente precisava manter aquele fluxo sanguíneo ali pra ocorrer a reparação tecidual, óssea e tal. E aí eu fui nadar e pedalar, né, que são coisas sem impacto que eu poderia fazer. Não precisei imobilizar dessa vez, era realmente só afastar da corrida, da atividade física, evitar ficar muito em pé, evitar, tipo, muitas caminhadas, evitar, até porque eu tinha dor, né. Enfim, e aí eu fiquei 19 semanas parada, foi bem desafiador mentalmente, assim, mas foi muito necessário. Hoje em dia eu tenho muita atenção ao meu corpo, aos sinais do meu corpo, enfim, o que ele tá me falando, tudo, sabe? E aí tenho muito mais cautela também, sabe? Muito mais cuidado, tô correndo muito de boa agora, ainda nem corri, tipo assim, 3 km sem parar, sempre com alguma caminhada no meio, sabe? Então, eu acho que o processo lesivo, ele nos torna mais maduras e mais fortes também. Eu não tenho aquela competição que eu tinha comigo mesma de eu tenho que entregar o treino da planilha. Cara, se eu não tô bem, eu não vou entregar o treino da planilha, tipo isso. E tá tudo bem, isso é amadurecimento. Descanso também é treino, né? Por exemplo, quarta-feira e domingo são dias que eu não treino. Quarta-feira eu faço fisioterapia só, né? Exercício de propriocepção e tal, fortalecimento, mas eu não treino. Academia, nem corrida, nem nada. E domingo também não. E aí, o que aconteceu, gente? Eu voltei a correr e eu pensei assim, ó, vou ficar um tempinho correndo, tipo 1 mês, 2, pra ver se eu vou, porque minha prioridade sempre foi a corrida, né? Eu fui pra nadar e pedalar porque eu realmente não podia correr. Aí eu pensei assim, ó, depois que eu voltar a correr, eu saio, né? Foi só umas atividades por esse tempo. Vai me avisando. Aí eu voltei a correr, gente, e eu não consegui deixar essas modalidades. Eu gostei muito, me apaixonei por elas e, tipo, foram modalidades que eu tive muito apego emocional, porque elas me curaram, eu gosto de dizer assim, né? Tipo, eu estava lesionada, eu estava com o meu emocional completamente abalado. A gente sabe quando se lesiona fica muito abalada. E foram atividades que eu me apeguei, foram modalidades que eu me apeguei e me sustentaram nesse período pra eu não ficar tão triste, tão surtada. Então eu me apeguei tanto a elas que, tipo, nem foi tão doloroso esse processo porque eu tinha essas atividades ali. E aí eu acho que eu fiquei tão apegada e com tanto carinho que eu não consegui mais deixar. Com isso, hoje em dia eu estou nadando, pedalando e agora correndo. Então eu estou fazendo os 3 esportes e fortaleço da musculação. Então isso quer dizer que estou uma triatleta amadora, informação e processo. Não tenho ainda, não tenho objetivo ainda de fazer prova, tá? Eu tô voltando a correr porque eu não quero ser uma pessoa que me lesiona toda hora. Então eu tô voltando a correr. Daqui a pouco eu vou correr 5 km e daí quando chegar a hora, o meu treinador vai dizer, olha, eu acho que agora a gente pode fazer uma provinha. Eu vou começar a fazer um mini tri, uma coisa assim. Um mini tri é uma mini provinha de triatlon, sabe? Não é nenhum 70.13 ou algo do tipo. É uma coisa mais curta. E começar bem aos poucos, porque eu quero dar esse tempo pro meu corpo, ter tempo pra ele entender o que tá acontecendo. Ele já entendeu que a gente vai nadar, pedalar e correr agora, e já tá tudo certo. Só que eu acho que, assim, é tempo, gente, é casca dura. A gente tem que criar essa casca dura, não é do nada, assim, surgiu uma moda. Ó, dia leve, meu Garmin falou, um dia leve, pouco estresse, muito bom. Hoje foi um day off, no caso. E aí,
E isso é importante, sabe? A gente criar essa casca grossa, a gente criar essa resistência ao estresse, ao problema. Então eu acho que isso aí nos molda muito no esporte, nos torna mais maduras, sabe? Não é assim, tipo, ai, tem que entregar treino, então vou entregar. Cara, se tu tá sentindo que não deve, tudo bem. Se tu tá num dia estressado, tudo bem. Se tu acha que aquele treino tu ainda não te recuperou, tudo bem, não entrega, sabe? Eu, na minha cabeça, eu sempre vou priorizar a longevidade no esporte, então eu tenho a vida inteira pra fazer isso. E eu quero muito ter 50 anos e nadar, pedalar, se Deus quiser correr, sabe? Ser ativa, ser uma pessoa com essa vibe que respira esporte. Então eu quero isso. Pra isso eu tenho que pensar na minha longevidade desde já. Então eu não posso ficar machucando toda hora. Então assim, quando eu tiver 50 anos, eu vou lembrar daquela vez que eu fiquei 3 meses, não sei o que, não sei o que, não sei o que, como, sabe? Pô, eu vou lembrar com um período de amadurecimento, com um período de crescimento, com um período de... entendeu? Então assim, eu não tenho pressa nenhuma pra fazer prova, eu não tenho que provar absolutamente nada pra ninguém, eu tô fazendo isso por mim, então eu acho isso uma coisa muito importante da gente dizer nos dias atuais, em que está tendo muita moda de esporte. Eu amo modas de esporte, inclusive o que me levou a ter coragem de ir pra corrida de novo, como eu contei pra vocês essa história agora, foi a moda da corrida que voltou no ano passado. Então eu não sou nada contra a moda, eu sou super a favor da moda e quero mais que modas boas venham, modas de atividade física e tal. Mas a gente tem que ter cuidado porque essas modas podem nos levar a extremos, como me levaram. De colocar os pés pelas mãos e de querer fazer coisas que talvez o teu corpo ainda não tá preparado pra fazer. E a gente se engana, porque por mais que eu tenha condicionamento físico e cardiovascular, por ser uma pessoa que sempre veio do esporte e pelo meu pulmão e meu coração e enfim, a minha capacidade de oxigenação aguentarem eu correr isso, as minhas estruturas ósseas inferiores, pé, perna, joelho, não estavam preparadas. Por mais que eu seja uma pessoa fisicamente, tu olha e pensa, nossa, essa guria, tipo, com certeza vai aguentar correr 5 km, 10 km, entendeu? Em tal tempo. Só que, cara, não é assim. Dentro da gente é diferente. E a gente não sabe o que tá acontecendo ali dentro. Só o amadurecimento no esporte vai nos levar a saber o que tá acontecendo. Então, assim, os maiores aprendizados que eu tive isso a gente não tem pressa pra nada. Tu não precisa correr uma meia maratona até julho. Por que tu vai fazer isso? Não vai mais poder correr? Sabe? Não tem. Vai com calma. Vai sentindo o teu corpo. Quando for a hora, simplesmente vai acontecer. Vai aumentando o volume aos poucos. Muito gradualmente, assim como eu tô fazendo. Eu já tô correndo 7 km entre caminho e corre, tipo... Corre 5, 6 minutos, caminha 1. Cara, questão de 2 meses. Eu não tô com nenhuma dor e eu tô vindo de uma fratura, sabe? Então assim, é com muita calma, é muito gradual. A gente vai amadurecendo, vai crescendo, vai evoluindo muito no esporte. Beijos, gente. Adorei contar essa história pra vocês. Eu acho que eu tava devendo uma história assim, né? De toda a minha história de esporte. Do zero ao triatlon amador, e eu acho que daqui em diante vai ser muito bonito, assim, as coisas que eu vou compartilhar aqui. Eu quero muito investir também numa câmera boa pra levar pra atividade física, porque essa aqui não dá, essa aqui é muito grande, assim, ele é uma câmera de vlog, mas é de vlog mais, assim, caseiro, que é a Canon G7 Mark II, mas eu quero muito investir numa menorzinha pra conseguir levar pra pedalar, levar pra nadar, levar pra tudo. Beijo!